E aí, gurizada, como vocês estão? Vocês estão bem, mano? Seguinte, parceiro, tamo aqui, ó. Qual é o objeto mais poderoso? Boa pergunta. Eu já vi alguns spoilers na thumb do vídeo e eu tô curioso, né? No canal principal. E se inscreve no canal Cinespide, ele tá dando a moral pra mim. Eu não deu strike, ele tá dando moral. É isso aí, então vamos lá. O incrível mundo de Gumball tem os objetos mais malucos já vistos. Desculpa, mas não. Foi mal, eu disse, não devia ter me provocado. Opa, galera, que fala é o Spide e, mano, com toda certeza, o desenho do nosso gatinho azul tem uns objetos um tanto quanto curiosos. E foi no meu último vídeo que eu contei a história completa do Rob, que vai estar... Aí uma coisa que eu não vou assistir, se me perdoe, a história do Rob pra mim é a mesma coisa que assistir o Iceberg do Bluezão, mano. Eu não gosto muito do Rob, não. Tá aparecendo aí no Mas, na verdade, assistir o Iceberg do Bluezão foi uma coisa boa, hein? Quem sabe assista. card se você quiser assistir. Obrigado. Assista esse vídeo, assista esse vídeo. Assista esse vídeo. Eu parei pra pensar sobre o tanto de itens poderosos que existem neste incrível mundo. Porque o nosso vilãozão tem simplesmente um controle universal. E é por isso que hoje vamos descobrir qual é o objeto mais poderoso de um incrível mundo de Gumball. E vamos listar todos eles, cara, do mais fraco até o mais forte. Então já fica até o final, porque esse vídeo está absurdo demais. Olha esse cara é psicopata. Mara. Começando a lista, temos a Mara, mano. A maravilhosa Mara não é aquela farinha que... varinha das maravilhas. Ela tem o visual clássico de uma varinha mágica de brinquedo, que é o cabo rosa, estrela amarela na ponta, e muita cara de que saiu de um kit de princesa da PB Kids. Mas não se engane, porque para alguns, mais especificamente pro Ricardo, ela carrega um poder místico incomparável. Pra quem não tá ligado, mano, no episódio A Varinha Mágica, o Gumball e o Darwin descobrem a Mara dentro de uma caixa de cereal, porque onde mais você encontraria um objeto de poder cósmico, né? Mas, logicamente, os caras já percebem na hora que essa varinha mágica, na verdade, é só um brinquedo e que ela não realiza desejo. Mas meio que o Ricardo escuta de fundo e acha que ela realmente realiza desejos. E pra não magoar o nosso Ricardão, que é um tanto quanto dramático... É uma fraude. E eu não parei de gritar durante 15 anos. Os nossos caba realizam todos os desejos. Tá ligado que ele casou assim, né? Tipo, imaginando como que ele... Sei que é um desenho, né? Imaginando, tipo... Você aceita a Nicole como sua legítima esposa, dele fica... Como que tiveram que explicar pro padre, assim, que, ó... Isso aqui é um trauma de infância. Desejos que o Ricardo faz desde o começo até o fim pra manter essa mística da varinha, tá ligado? Mas meio que a Mara, na verdade, não tem poder nenhum e só serve mesmo pra iludir o nosso coelhão rosa. Então ela fica em último lugar porque é só um pedaço de plástico, né? Tamo junto. Divertificador. Cara, esse Divertificador é basicamente uma invenção caótica do Gumball, que só aparece no episódio O Ninguém. E cara, imagina um Frankenstein tecnológico montado com tudo que você encontraria no fundo de um armário de um adolescente com traços nerds e geeks que fica o dia inteiro jogando Roblox. É exatamente isso que você vê. Um videogame amarrado com um rádio, com uma revista de história em quadrinhos, um pequeno ventilador, uma raquete de ping-pong, um helicóptero de controle remoto e um sanduíche. Sim, um sanduíche. A ideia era tecnicamente simples: manter o usuário entretido por mais de 5 segundos. O que é um grande desafio, né? Entreter uma pessoa por mais de 5 segundos se ela for viciada em vídeos curtos e precisar de gameplay de Subway Surfers e uma legenda altamente chamativa pra prestar atenção em qualquer coisa. E uma curiosidade que vale a pena e vale o seu gostei aí embaixo, né, mano? É que em inglês, mano, essa invenção na verdade se chama Entertainmator. Eu acho que eu falei certo, mas isso é uma referência ao The Terminator, né? O famoso exterminador do futuro, com as invenções do Dr. Doofenshmirtz do Phineas e Ferb, cara. Os Eitors, né? Uma empresa do malvado Doofenshmirtz! Cara, que saudades de Phineas e Ferb e saudades dos Eitors do Doofenshmirtz explodindo toda vez. Mas basicamente...
Cara, o divertificador é tão funcional quanto a educação brasileira, ou o saneamento básico de Minas Gerais, porque literalmente isso aí só é uma ameaça para as pessoas que têm a atenção mais curta que um peixinho dourado, literalmente. Eletrogordura. Cara, isso é basicamente um produto que promete te deixar trincado enquanto você fica largado no sofá assistindo TV. Parece bom demais pra ser verdade, né? Bom, é porque é bom demais pra ser verdade mesmo, tá ligado? Tipo jogar no Tigre. Pra quem não tá ligado, o Eletrogordura aparece pela primeira vez no episódio O Carro, quando o Ricardo, na eterna busca pelo corpo perfeito, sem esforço, decide testar o aparelho. Mas o bagulho já começa a dar problema, porque o negócio não só não ajuda a emagrecer, como também dá uns choques extremamente dolorosos, cara. Mas essa é a ideia do pra ele, mano. Leva choques, fica se mexendo, daí queima as gordurinhas. E o resultado Ou queima porque você tá se mexendo, ou queima porque você tá fritando suas gorduras. é o Ricardão tomando uma descarga elétrica daquelas, mano. Ele arranca o aparelho, cara, e no reflexo do desespero, ele joga no carro do Sr. Robinson, cara, causando um belo de um amassado. Ah, tudo bem, é só um amassadinho. Vou consertar. Ih, Acho isso que é o vai quem? demorar um O pouquinho. Se você achou qual é o nome do Félix do Futuna Ralph? que isso era o pior, segura essa então. Porque no episódio O Poltergeist, o Gumball usa o Eletrogordura no próprio Sr. Robinson, cara. Tentando, sei lá, mano, animar o velho rabugento. Sei lá o que ele tentou fazer. Mas a única coisa que ele consegue são animar as células da pele do Sr. Robinson que acabam queimadas. E sim, cara, o homem sai tipo super choque do bagulho. O cara vira um vilão do Homem-Aranha. E no final das contas, o Eletrogordura até cumpre o que promete, mas ele realmente faz você suar, mas é suar de dor. Ou seja, querendo ou não, ele é um item poderoso à medida do comum, né? Tipo, ele tem um poder um pouco acima de um taser, tá ligado? É um objeto comum aí, mas ele é um tantinho poderoso. Ah, colocou isso no vídeo. Vestido de noiva. Ah, por favor, faça menção honrosa ao casamento do Darwin e do Gumball. Deixa essa menção honrosa dos nordestinos. Cara, o vestido de noiva da Nicole não é só um pedaço de pano guardado no armário, mas sim pode ser visto como um verdadeiro hack social capaz de transformar qualquer um na pessoa mais deslumbrante e linda do mundo. No episódio em que o Gumball é forçado a usar ele, o vestido faz com que todo mundo, até a senhorita Símio, acredite que é uma aluna nova e o nosso gatinho azul vira instantaneamente uma gatinha. E o poder do vestido não se limita somente na aparência. Ele consegue hipnotizar o colégio inteiro, cara, criando uma onda de gentileza exagerada e paixões inesperadas. Tanto que o Darwin, sem reconhecer o próprio irmão, se apaixona perdidamente pelo Gumball e até tenta beijar ele. E eu acho que é graças a esse episódio que surgiu um dos chips mais bizarros da internet. Deixaram ele negro, pelo menos. Mas bem, cara, o Gumball, percebendo o efeito surreal do vestido, logicamente ele abusa do poder e do novo status até É crime? Não, só por crime de zoofilia. a mentira está saindo do controle. Então ele finge que vai embora da cidade, mas o vestido acaba caindo em um hidrante, que faz o Darwin se apaixonar totalmente pelo hidrante, assim como você é apaixonado por aquela garota que vai despedaçar o seu coração em pedacinhos. Porra, aí. Coluna numa ferida. Então podemos dizer que esse vestido dá sim um certo poder social, que é ser bajulado, né? E basicamente viver no modo easy. É um poder muito Poder de ser mulher. interessante Bonito. e por isso que tá nessa parte do vídeo. Não usou a menção rosa, mano. Vai ter que Achei, contar a achei. verdade pra ele. Não vai, belezinha? Não posso fazer isso. Eu vou partir o coração dele. Mas se eu continuar fingindo, ele vai esquecer de mim e vai encontrar outra garota. E se ele não esquecer? Eu quero mais filhos! Como esses filhos nasceram, não sei. Mas nasceram. Marionetes.
Cara, o Frank, o Hood e o Grady, mano, parecem apenas umas marionetes inofensivas, mas na verdade eles são os mestres do terror psicológico. Eles manipulam o Darwin e controlam suas ações de uma forma assustadora. E além desse controle mental, esses bonecos têm autonomia sobrenatural e um senso de vingança afiado. Quando descartar eles simplesmente voltam do lixo, invadem sua casa e destroem o seu videogame com um taco. Só pra deixar claro que traição tem consequência. E se isso não fosse o suficiente, o Grady leva o pesadelo pro outro nível ao arrastar o Gumball para uma dimensão paralela, onde as brincadeiras infantis viram uma tortura, prendendo eles em um ciclo interminável de humilhação. Mas mesmo com os Lex conseguindo fugir dessa dimensão, tecnicamente esses fantoches são bem poderosos, mas poderosos na medida do possível. Esse possível é eles estarem sendo utilizados por alguém, porque sem ninguém para usar eles e se conectar com eles, eles acabam sendo inofensivos, né? E tecnicamente são inúteis. Então seu poder, mesmo sendo da hora, não é tão forte assim não. Geladeira de memórias. Cara, a geladeira de memória parece um eletrodoméstico normal, mas na verdade é uma cápsula do tempo que guarda não só comida vencida, mas também emoções congeladas. E dentro dela as memórias se cristalizam em um universo paralelo, onde o Ricardo quase que se prende pra sempre ali, revivendo seus momentos mais felizes como um viciado em nostalgia. E como se isso não fosse um absurdo suficiente, a geladeira ainda controla o clima, cara, criando nevascas dentro da casa, sempre que sente que sua existência está ameaçada. E é lógico que ela foi vendida pela loja Incrível, né? A Ivan trouxe os maiores crimes da humanidade aí. Mesmo sendo um objeto altamente poderoso, como a gente pode ver, mas ela é totalmente inofensiva, cara, para os usuários casuais. E só deixa de ser comum, só se torna algo perigoso para quem usa com muito apego emocional. Que é o caso do Ricardo, né? Mas não se preocupem com a geladeira tremendo. Alguém teria que usar com muito apego emocional na vida para alguma coisa bem ruim acontecer. Usuários casuais não tem problema. Não tem nada de casual no jeito que o Ricardo usa a geladeira. Melee Power 2000. Nossa. Cara, o Melee Power 2000 é um suplemento visto no episódio O Bigode, da primeira temporada, e esse pó mágico da academia é capaz de dar bigode, altura e massa muscular para quem o consome, basicamente transformando a pessoa no Renato Cariani, no Júlio Balestrin, ou em um hombre muito macho. E quem utiliza essa farinha aí consegue ganhar super força e também se tornar adulto, virar cidadãos ali, sair para dar rolê de carro, poder votar, trabalhar, e a única desvantagem é que tem boleto pra pagar. Que é uma desvantagem bem grande. Depressão demais. Então, basicamente, o poder desse objeto, ou comida, ou suplemento, como você quiser chamar essa parada aí, é dar ao portador um corpo de homem e super força, o que torna um objeto muito bom para aumentar o seu poder, e por isso eu coloquei ele acima dos anteriores. Imagina a Nicole tomando uma parada dessa, ia ficar imbatível. Ô, louco. Quadros da Bárbara Banana. Cara, os quadros da Bárbara Banana são os objetos mais misteriosos e poderosos que aparecem em Incrível Mundo de Gumball. Pintados pela Bárbara, que é a mãe do João Banana, eles têm a capacidade única de prever o futuro, influenciar ou até mesmo moldar a realidade. No episódio A Pintura, o Gumball e o Darwin descobrem que as obras da Bárbara Banana retratam os eventos passados e futuros com uma precisão assustadora. Como uma cena em que o Gumball aparece do jeito que veio ao mundo no shopping, cercado por uma multidão furiosa. E apesar dos moleques tentarem evitar esse destino previsto, os eventos da pintura sempre se concretizam, mostrando que os quadros têm um poder inevitável sobre o futuro. E também no episódio O Futuro, cara, os quadros ganham uma dimensão ainda maior, quando o Rob sequestra a Bárbara Banana para forçá-la a pintar o futuro, mas as suas obras mostram cenas desconexas e estáticas ali, que parece muito vazio, o limbo que o Rob foi exilado, e a Bárbara, no entanto, usa suas habilidades para enviar pistas para os meninos, demonstrando que ela pode manipular as pinturas para influenciar eventos em tempo real. Em um momento crucial ali, o Gumball usa a pintura para apagar o Rob da existência, mostrando que os quadros não apenas preveem, mas também podem reescrever a realidade. Mas depois eles repintam o Rob, né? Mesmo não percebendo que ele tá caindo no vazio. A gente se vê no futuro, Rob! Mas não existe futuro.
Mano, isso é E, cara, os sinistro. quadros da Bárbara Banana, eles são objetos de poder imenso, cara. Capazes de prever, influenciar e alterar o futuro. Sua conexão com o vazio e outras dimensões, cara, torna esse objeto ainda mais enigmático, consolidando-o como um dos elementos mais fascinantes e poderosos da série. Eles não só revelam destino, mas também mostram que o futuro pode ser manipulado, mesmo que de forma imprevisíveis e às vezes caóticas. O único problema mesmo é que somente a Bárbara Banana consegue fazer ele. E a Bárbara Banana é meio viajada na maionese, né? Ela tem uma dificuldade pra se concentrar. Então ela não tem muito controle sobre os quadros, né? Ela tem um leve controle ali. Então, eu acho que eu deixo ele nesse lugar do ranking por ser um objeto que você não consegue controlar direito. Game Child. Cara, o Game Shield, eu não sei falar inglês, eu não fiz Duolingo. É um console de um videogame pirata, semelhante lá a um Polystation, tá ligado? Que o Ricardo comprou na loja Incrível e deu pro Gumball, cara. E esse artefato possui o poder incrível de transformar o mundo inteiro em um jogo RPG, cara. Como um Final Fantasy ali. E, cara, esse é um dos episódios mais diferentes que os fãs gostaram bastante. E, cara, o console não apenas altera a realidade, transformando toda a cidade em um videogame, mas também influencia o comportamento dos personagens, como vemos com o Sr. Robinson, que tá sorrindo, e outros ali da trama. E essa capacidade de manipular a realidade pode ser vista como algo poderoso, mas também questionável, já que não é claro se isso pode ser usado a favor de quem o controla. Mas, mano, apesar disso, o Game Child é considerado um objeto extremamente poderoso, capaz de criar situações únicas e hilárias, velho. Eu consigo aguentar umas folhinhas. Meu bumbum recebeu danos críticos. E, mano, para os fãs de Final Fantasy, de jogos RPG, Game Boy, cara, esse episódio é realmente especial. Embora nem todos tenham tido a experiência de jogar em consoles tradicionais. E geralmente só ter jogado Roblox a vida inteira. Eu, por exemplo, eu senti uma nostalgia porque eu era muito fã de Pokémon de Game Boy Advance. Aí eu peguei umas referências a jogo de RPG. Mas de qualquer forma, cara, o Game Child é um elemento realmente fascinante, que mistura humor, nostalgia e uma pitada de videogame. Livro Proibido. Cara, o Livro Proibido é um dos objetos mais misteriosos e poderosos que aparece no episódio O Espelho. Porque tudo começa com Gumball recebendo um e-mail dizendo que se ele não encaminhar a mensagem para 10 pessoas, ele será amaldiçoado. Então ele decide ignorar o aviso, já que todos os contatos o bloquearam, e ele acaba amaldiçoando toda a sua família. E para salvar eles, a Carrie usa o Livro Proibido, que se revela como uma ferramenta incrivelmente poderosa, cara. O livro ele tem uma aparência assustadora, feita de couro e com uma cara sorridente na capa. Lembrando muito o Necronomicon, né, de Evil Dead, embora não tenhamos visto muito seu conteúdo, né, muitas páginas dele, ele por dentro, é evidente que contém uma variedade de feitiços imensa ali, diversos encantamentos rituais, velho, que conseguem te dar o poder de viajar no tempo, rejuvenescer e até ressuscitar alguém. E cara, no episódio esses feitiços são usados para combater um fantasma que ataca a família, que acaba sendo o próprio pai da Carrie, né? Plot twist realmente chocante. Pai, sou eu. Você me reconhece? Aí, ó. Daí é a cena do FNAF 3 aí, pra quem não sabe, é quando o Mike tá trabalhando lá na sala. Eu não reconheceria minha linda filha. Pai! Ele está bem? Oi, americano. Não. No entanto, cada feitiço tem um preço alto, com efeitos colaterais significativos que podem complicar ainda mais as situações. E apesar dessas desvantagens, né, o Livro Proibido é sem dúvida um dos objetos mais poderosos que eu já vi nessa série. E a sua capacidade de manipular a realidade e alterar o curso dos eventos torna ele totalmente fascinante, mas também um tanto perigoso. Desvio em frente. Nossa, tem cara, o desvio em frente, joga os dados, tira uma carta. Ele parece só mais um joguinho ali de tabuleiro bobinho, mas na verdade é uma fábrica de caos absoluto, onde cada jogada pode transformar a realidade em um pesadelo cômico. E o objetivo, cara, pra Nicole é vencer.
mas o Gumball só quer sair vivo. E como você ganha? Você não ganha, sobrevive. Você joga o dado, tira uma carta de desafio, cara, que força os jogadores a cumprirem tarefas absurdas, como jogar facas em chamas ou vestir todos os objetos da casa ao mesmo tempo. Mas, cara, caso você não queira fazer esse desafio, ou se você falhar em um desafio, significa que você tem que ativar uma carta de desvio, que criam desastres como transformar o chão em lava. E, mano, eu já fiz um vídeo específico só sobre esse jogo, porque é totalmente insano, cara, e bem curioso. E esse episódio é maravilhoso, acho que é um dos meus favoritos da série. Então eu vou deixar o vídeo aqui no card se você quiser conferir, porque esse jogo é realmente poderoso, com desafios cada vez mais e mais absurdos e consequências imprevisíveis. Ele transforma os simples atos de rolar um dado e tirar uma carta em um caos total, e é por isso que ele está nessa colocação. E agora vamos entrar no top 3 objetos mais poderosos de um incrível mundo de Gumball, mano. E se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, meu camarada, deixa o like e se inscreve no canal, né, meu cria? Você viu o vídeo até aqui, até o final, por favor, deixa o like, se inscreve e bora pro top 3, né? Controle universal. Isso aí. Cara, o controle universal é um dos objetos mais poderosos e versáteis da série, sendo adquirido, ou melhor, roubado pelo Rob na loja Incrível, sendo que o controle custa apenas R$12,99. O controle é R$12,99. É R$10 mais caro que o meu Seja Membro, hein? Então se liga, mano. Vira membro aí do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos e benefícios excelentes. Mas o seu valor vai muito além do preço. Ele possui uma infinidade de funções incríveis, como congelar, avançar ou até retroceder o tempo, colocar legendas, diminuir o brilho do mundo, teletransportar objetos, expulsar coisas. O Rob usa o controle onde ele aproveita todos os seus poderes durante uma batalha épica ali contra o Gumball. E o controle não só demonstra o poder absoluto sobre o mundo, mas também reforça e quase confirma a teoria de que os personagens vivem em um programa de TV. Na verdade, praticamente confirma, né? E suas habilidades são tão impressionantes que superam qualquer código de trapaça do GTA. Que, resumindo, mano, o controle universal é um dos objetos mais roubados da série, com um poder quase ilimitado sobre a realidade. E como quase tudo que vem da loja Incrível, ele é incrivelmente poderoso e capaz de criar situações caóticas e divertidas, consolidando-se como um dos itens mais memoráveis de um incrível mundo de Gumball e também um dos mais poderosos. Ele quebrou. Capacete da sorte. Mano, o capacete da sorte é um dos objetos mais curiosos e poderosos da série. Aparecendo no episódio O Capacete, né? Que coincidência. Ele é feito de papel laminado e tem um design peculiar, que embora não esteja claro como o Gumball conseguiu ele, eu acho que ele mesmo o criou com a mão ali. O poder do capacete é bem simples, mas incrivelmente eficaz. Ele concede sorte extrema ao portador. No episódio vemos exemplos impressionantes da sua influência, como o Ricardo ganhando um barco em um concurso, o que certamente deixaria os vizinhos com inveja, e a Nicole conseguindo uma entrevista para uma promoção no trabalho. No entanto, essa sorte extrema é justamente o que causa conflitos ali na família, já que eles começam a brigar pelo capacete. E para resolver essa situação... Tem um episódio de Curso Sem Curso, tirei do baú essa, você fala pra mim. Que era assim, né, que a jaqueta irada de uma estampa de tigre. É a mesma enredo, mano, que umas coisinhas pequenas. Mas, tipo, é a jaqueta que traz muita sorte, daí os irmãos ficam brigando por ela. É um episódio muito bom, eu gosto desse episódio. Faz tempo que esse Curso Sem Curso, mas eu tenho que dar uma revisada, mano. A Anaís e o Darwin decidem levar eles pro lixão. O fator sorte é algo que pode ser usado a favor do portador de maneiras imprevisíveis. Por exemplo, mano, poderia usar o controle universal contra ele, mas no exato momento o chapéu faria o controle ficar sem bateria. Ou até o cara que tá usando tropeçar e tacar o controle na mão de quem tá com o capacete da sorte, por exemplo. Mas como vimos no episódio, o capacete não torna o portador invencível, porque uma bola de tênis
Candice foi desviada e acertou o capacete, tirando ele do Gumball. E esse momento mostra que, embora o capacete seja poderoso, eu acho que ele foi um pouco nerfado pelo bem da trama. Mas, apesar disso, mano, esse capacete da sorte é considerado por muitos como um dos objetos mais poderosos de Incrível Mundo de Gumball, pela sua capacidade de manipular a sorte de forma tão extrema que se torna um item único e fascinante, capaz de superar até mesmo os objetos que alteram a realidade ou controlam o tempo. E por último, e não menos importante, ele é o selo do membro aqui do canal, né? E isso já é uma vantagem gigantesca pra ele, não é mesmo? Caderno mágico. Death Note da Sarah. O caderno mágico é um dos objetos mais poderosos e intrigantes da série. Aparecendo no episódio A Ficção, assim como muitos outros itens estranhos aqui dessa lista, ele vem da loja Incrível, onde o vendedor está sendo perseguido pela polícia. E durante a fuga, mano, ele derruba o caderno e que acaba nas mãos da Sarah. Eu acho que é uma das piores pessoas que podia pegar ele. E o caderno, ele tem uma capa preta com um logo dourado da Cartoon Network, sugerindo uma conexão profunda com o universo dos desenhos animados. E a Sarah começa a usar o caderno para escrever fanfics, criando realidades alternativas, cenas estranhas e até shippando os personagens, como o Gumball e o Darwin, né? Cadê um litro de água sanitária que boa pra eu limpar os meus olhos depois de ver essa cena, meu Deus. E o caderno tem como poder alterar a realidade de acordo com a vontade de quem escreve nele, manipulando as ações e até redefinindo relacionamentos. E pelo visto não há limitações aparentes para o que possa ser feito nele. E o fato dele ter a logo da Cartoon Network abre um leque de possibilidades ainda maior. Será que ele poderia alterar a realidade de outros desenhos da Cartoon também? Imagina as implicações de poder mudar o curso de qualquer série animada. Mexer na realidade de Hora de Aventura ou apenas um show, tá ligado? Isso torna o caderno mágico não apenas um dos objetos mais poderosos de um Incrível Mundo de Gumball, mas também um dos mais enigmáticos ali, já que o seu potencial parece quase infinito. Em resumo, mano, pra mim o caderno mágico é um objeto que combina humor, criatividade e um poder absurdo, que casa perfeitamente. Mano, só o fato de fazerem o Gumball e o Darwin beijarem a Sarah no bochecha dela é poderoso, né? Porque numa situação real isso nunca aconteceria. Um, porque o Darwin é compromissado com uma fantasma e outro que é uma Gumball que é compromissado com uma amendoim. Não, né? Mas é um... a pena. Com a loucura da série. E em minha opinião, ele é o objeto mais poderoso de um Incrível Mundo de Gumball, com toda certeza. Mas eu quero saber de você. Qual você acha que é o objeto mais poderoso de É que você me deu argumentos, mano. Argumentos. Eu ia falar que era o... E aí, o que você achou do vídeo, mano? Eu concordo plenamente com o nosso maninho aqui. Não tem muito o que acrescentar, mano. Grêmio!